de arrancar o medo. Então, como fazer o medo parar de governar a sua vida? Primeira coisa, Deus ele tem o interesse de que isso aqui aconteça na nossa vida. Porque ele está falando na Bíblia 366 vezes, não tenha medo. Então, o primeiro interessado a arrancar o medo de dentro de nós é o próprio Deus. Além de mim, claro que não aguento mais ser dominado pelo medo. Entendeu? Então, já começa a ficar, né? Eu penso em começar assim. Começamos já, então. Tá, e depois, vai. E que mais? Aí eu pensei em contar a história de Jairo. Qual que é a história de... Contar a história de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, lá em Israel, a igreja judaica. E aí a filha dele, de 12 anos, estava horrivelmente doente. O que ele faz? Ele sabe, porque ele ouviu dizer que Jesus curava pessoas. Ele vai atrás de Jesus insistentemente para buscar e levar Jesus até a casa dele, onde a filha dele estava doente. Quando ele chega até Jesus, ele fala para Jesus: Jesus, pelo amor de Deus, venha curar a minha filha, impor as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. E então a Bíblia diz que Jesus foi com Jairo. Só que tem uma história interessante, né? Tem uma parte muito interessante no meio desse caminho. No caminho até a casa de Jairo, uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia de sangue. Então, a filha de Jairo tinha 12 anos, estava doente, a ponto de morrer. Mas no caminho da cura, no caminho de chegar até a filha de Jairo, uma mulher que estava 12 anos doente, com fluxo de sangue, ela era rejeitada pela sociedade, inclusive, porque ela era impura aos olhos dos judeus, ela era uma mulher pecadora, doente, que não tem mais chance na vida. Jesus para atender essa mulher, porque viu a fé dessa mulher, essa mulher tocou nas vestes de Jesus e essa mulher foi curada. Jesus para tudo para resolver o problema dessa mulher. E Jairo estava do lado de Jesus, tendo que esperar ele ir até a filha. Então, na cabeça de Jairo, com certeza ele queria que Jesus fosse logo resolver o problema dele. Mas Jesus, ele tem uma ordem para todas as coisas também, e existe um tempo para todas as coisas. Quando Jairo chega com Jesus perto da casa dele, vem a notícia: ô Jairo, por que você incomoda Jesus? Por que você incomoda o mestre? Sua filha já morreu. Quer dizer, demorou um tempo da onde eles estavam, quando ele chamou Jesus, até chegar à casa. Sua filha morreu. Por que você incomoda o mestre ainda? Aí a Bíblia diz assim, eu tenho que ler para você. A Bíblia diz assim, tá lá no livro de Marcos, capítulo 5, a Bíblia diz: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, Marcos capítulo 5, versículo 36, disse ao chefe da sinagoga, a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Quer dizer, Jesus interviu na situação, não levando em conta essas vozes que vieram na mente de Jairo, falando para Jairo: Jairo, sua filha já morreu, e de fato ela já tinha morrido. E aí Jesus, ele tem total interesse de arrancar o medo de Jairo, dizendo: apenas creia. O que é o apenas creia? Jairo, você está comigo. Crer é muito mais do que eu acreditar em Deus. Crer é você ter a certeza absoluta de que você está com Deus e que Deus está contigo. Não adianta eu falar para você aqui nesse vídeo: Deus está contigo, Deus é contigo, se você não estiver com Ele. Jairo estava com medo, mas ele estava com Jesus, ele estava com Deus. Então, quando ele fala isso, Jesus entra na casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Então, está escrito na Bíblia 366 vezes a mesma frase: não tenha medo. Deus tem um interesse de arrancar o medo dos nossos corações. A Bíblia também diz que, na presença do verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, na presença do verdadeiro amor, que é o próprio Deus, revelado em Jesus Cristo, ele arranca, ele tem interesse. Então, fique tranquilo, ele tem o interesse de arrancar. Agora você precisa crer nessa palavra e andar com Jesus. Eu coloquei aqui: medo do fracasso e da rejeição, e vem da programação de vida mesmo. Então, por exemplo, traumas na sua história de vida, fez com que o medo entrasse de uma forma profunda, e aí você está vivendo a sua vida trabalhando e o medo te domina, o medo te controla. Por quê? Porque você está preso nessas histórias da tua vida, significados que você deu lá atrás. Então, o medo de fracassar e o medo da rejeição vem de lá. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para a tua história de vida e ressignificar isso.
e falar, não, eu quero deixar isso pra trás. Eu tenho consciência de que o medo que eu tenho é por causa de que aquele dia eu caí de bicicleta e me trouxe muito medo, e que senti muita dor e tal. Então eu vejo que existe esse link e eu deixo pra trás esse link aqui agora. Eu vou crer que Jesus tá comigo e eu tô com ele. É isso. Quais são as consequências, Bru, da pessoa, por exemplo, se Jairo tivesse alimentado o medo dele? Esquece Jairo, mano. Quais são as consequências de uma pessoa que alimenta mais o medo do que a fé dela? Eu vou te falar. Quando o ser humano desobedeceu a Deus, a primeira coisa que ele fez foi se afastar de Deus. Quando Deus chama Adão e fala, Adão, onde você tá? Adão estava escondido. E aí depois ele fala, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então as consequências são afastamento de Deus. Adão fugiu da responsabilidade. Era ele que não era para comer e ele deixou e ainda comeu junto com Eva. 3 consequências: afastamento de Deus, fugir da autorresponsabilidade, colocando a culpa no próximo, e poder de escolha falha, porque Adão escolheu porque ele estava nu. Ele já estava nu, mas ele não sabia que ele estava nu. Mas o pecado entrou e aí ele escolheu folhas de figueira para se esconder. Porque eles estavam nu e a folha de figueira queima a pele. Queima a pele. Aí Deus vai lá e faz o quê? Adão, deixa eu resolver aqui, começar a resolver sua vida. Tirou as folhas de figueira e colocou as peles de animal, para eles se defenderem porque eles moravam, não era assim no estúdio. Então eu não sei fazer escolha. Por quê? Porque o medo entrou. A desobediência entrou e quando trouxe a desobediência, quando a desobediência aconteceu, o medo entrou. O medo nunca foi planejado por Deus. O medo nunca foi planejado. O medo não é um plano de Deus. O medo é uma consequência da desobediência do ser humano de Deus. E aí quando o medo entra, o que eu faço? Eu me afasto de Deus, eu me escondo, faço escolhas erradas, fujo da autorresponsabilidade, coloco a culpa no outro e eu estou sendo governado pelo medo. Mas Deus te trouxe até esse vídeo para que você deixe esse medo agora aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e comece a andar com Jesus. Cola na videira é um convite. A videira é Cristo e nós somos os ramos. Deus abençoe.